Para exemplificar, aqui nós temos uma fonte de Z-Spray da Waters, onde nós temos aqui a fonte de ionização, né, onde a sonda, onde está vindo o líquido do eletrospray, está vindo por aqui, passando por dentro de um capilar, e aqui está vendo a nebulização, formação do spray. Esses íons aí são direcionados por diferença de potencial para dentro do cone, que vão ter esse trajeto e entrar no espectrômetro de massas aqui. Nós podemos observar aqui uma forma mais simples de entender, saindo os íons de dentro dessa parte, né, aqui, saindo, né, fazendo o spray e sendo direcionados para dentro do cone, e primeiro o cone externo e o cone interno indo para dentro do espectrômetro de massa. Isso dá a impressão de algo em Z, né, por isso que chama de Z-spray. Tá? Assim, assim, assim. É um Z meio torto, né? Z. Sei lá. Então é assim que funciona. É muito importante o ajuste de temperaturas de dessolvatação e fluxo de gás. Então, se você está infundindo, está entrando no equipamento com um fluxo menor que 10 microlitros por minuto, a temperatura de dessolvatação pode ser mais baixa, você vai ter pouco solvente. O fluxo de gás também pode ser mais baixo. Conforme você vai aumentando o fluxo de líquido para dentro da sonda de eletrospray, você deve aumentar a temperatura de dessolvatação e aumentar também o fluxo de gás de dessolvatação. Tá? Quando a gente tem fluxos maiores que 100 microlitros por minuto, o ideal é que se trabalhe com temperaturas de dessolvatação de 300 a 400 e fluxo de gás de 700 a 1000. Se bem que eu costumo trabalhar no mínimo sempre possível para você forçar menos o equipamento e ele durar mais a sua fonte. Então a gente ajusta sempre, independente de qual método a gente for fazer, a gente ajusta sempre a temperatura de dessolvatação e fluxo de gás, né, para a gente forçar menos o equipamento possível. O ponto chave da fonte de eletrospray, assim como eu falei um pouquinho lá no começo, era a possibilidade de ionizar moléculas polares, né? Assim como, por exemplo, esse tipo de molécula aqui, molécula extremamente polar, certo? E que são, por exemplo, peptídeos, né? Muitos fármacos, proteínas, pesticidas, moléculas orgânicas as mais diversas. Então, essas moléculas elas são normalmente termoláveis, não podem ser ionizadas por ionização por elétrons, e além de que elas se destroem em alta temperatura, né, as moléculas lábeis. Então o eletrospray entra com bastante força para fazer análise desse tipo de moléculas, proteínas, carboidratos, lipídios, e nos mais diversas moléculas polares e semipolares. Podemos ver como os íons são formados no eletrospray, através de equações químicas. Os íons eletrospray positivos são produzidos pela adição de íons positivos, prótons, amônio, sódio. Os íons são formados por íons diferentes de H+, são chamados de adultos. Então, por exemplo, a lidocaína ela pode ser protonada mais H+, dando a lidocaína protonada com carga positiva sobre o nitrogênio, porque o nitrogênio é a parte básica da molécula, tem pares de elétrons mais disponíveis. Íons com carga negativa são formados pela remoção de próton da molécula ou por adição de um íon negativo. Temos a ionização do ibuprofeno. O ibuprofeno é um ácido carboxílico e ele pode ser facilmente ionizado com a adição de uma base, formando o íon carboxilato. E esse íon carboxilato ele vai aparecer lá como uma molécula ionizada de forma negativa. Temos a molécula de polissacarídeo chamada beta-ciclodestrina. Ela é um anel de 7 unidades de glicose, tá? E ela pode ser também ionizada por eletrospray. A molécula lá de beta-ciclodestrina, então, ionizada, ela pode ser tanto ionizada em eletrospray positivo como negativo. Se for negativo, ela vai perder um próton, vai formar o íon de massa
1133,36, e aqui tem os isótopos, né? E em modo positivo a gente vai observar o 1135,37 os seus isótopos. Ele foi analisado, foi 10 microlitros por ml, a beta-ciclodestrina 2080, acetantrila com água com acetato de amônio 20 milimolar, pH 4, em água, infusão de 10 microlitros por minuto. Então, aqui nós temos tanto uma molécula que pode ser tanto analisada em modo positivo ou negativo. Quando temos moléculas muito grandes, massas normalmente maior do que 1000 Daltons, 1000, 2000, 3000 Daltons, pode acontecer a formação de íons de múltiplas cargas. Claro, com algumas moléculas com massas menores podem acontecer, mas é mais raro. É difícil ter uma molécula que consiga ficar com duas cargas na mesma molécula em fase gasosa, mas as grandes podem fazer isso, assim como as proteínas. Aqui nós temos um espectro de massa da mioglobina, proteína, e a gente pode observar que eles têm íons multiplamente carregados de 9, 10, 11, 12, 13. Né? Os mais intensos têm entre 18 e 17 cargas. Né? E assim a gente consegue, com esses números, nós conseguimos calcular a massa dessa proteína. E assim aqui nós temos a análise de uma proteína, foi feita a solução, né? Foi gerado moléculas multiplamente carregadas e obtido o espectro de massas dessa proteína. A gente aqui colocou com zoom nesses dois íons, o íon 721,1 e 757,3. São os íons adjacentes, tá? E vamos tentar calcular então a massa dessa proteína. Vamos calcular então a massa da proteína. Aqui nós temos a fórmula em modo positivo e a fórmula em modo negativo. A massa da proteína mais o número de prótons, isso elevado ao número de cargas que ela tem. Tá? E aqui a massa, aqui em modo negativo, a massa da proteína menos o número de prótons que ela perdeu, elevado ao número de cargas negativas que ela tem. Então nós temos aqui dois íons, o de massa menor, massa sobre carga menor, massa sobre carga maior. Esse de massa sobre carga menor, possivelmente devido a um número de cargas maior. Né? Então, a massa sobre carga, aumentou na carga, diminuiu a massa. Então, tem mais próton aqui, provavelmente um próton a mais do que esse aqui, porque elas são íons adjacentes de uma mesma proteína. Então, a gente faz duas equações. Massa mais o x, a gente precisa descobrir qual é o número de cargas desses íons. Né? Então, a gente faz um sisteminha, duas equações, duas incógnitas. Então, temos massa da proteína mais a massa de prótons que ela tem, dividido pela carga, o número de cargas, é igual a 757,3. Né? E agora, fazendo para o outro íon, nós temos a massa da proteína mais a carga, mais o número de prótons, mais um, né, porque ela tem essa molécula aqui, esse íon, ele tem um próton a mais. Né? Então, ele tem mais um dividido pelo número de prótons, mais um é igual a 721. Então, da equação 1, nós temos que M, podemos isolar o M, né? Quando isolamos o M, nós temos que M é igual a 757,3 menos 1, isso tudo vezes x. Na equação 2, podemos isolar o M também, e vamos ter essa outra equação, e igualamos essas duas equações, e temos a possibilidade de calcular o x. O x deu 20, quer dizer que a gente tem 20 cargas no 757 e 21 cargas no 721. Tá? Então, nós podemos aí calcular a massa deles. Né? A massa da proteína, né? Que a gente já tem isolado aqui, né? A equação das massas. Vamos ter que a proteína tem 15.122,1. Calculamos o mesmo, deu 15.126,0. Isso é a diferença, porque existem variações, né, de oscilação na massa. Né? Então, o que se deve fazer? Deve fazer a média disso. Tá?
E quanto mais íons adjacentes você fizer isso, você vai ter uma medida mais precisa da massa da sua proteína. Né? Os softwares geralmente fazem isso dos massas e usam todos os íons adjacentes. Então você vai ter uma medida de precisão muito grande. Então a atividade sua vai ser calcular a massa da proteína analisada abaixo. Se o espectrômetro de massas tem um software de usar todos esses íons adjacentes, a gente chama desse processo de deconvolução. Ele faz o cálculo e simula com um íon só com a massa da proteína. Como a gente deve achar esses íons de múltiplas cargas? Né? Quando a gente tem uma carga simples, é massa sobre carga, normal. Uma carga dupla, nós temos a massa dividido por 2. Né? A carga N, vamos ter dividido por 2, por 3, por 4. Né? E como a gente faz para achar esses íons multiplamente carregados? É só ver os isótopos. Né? Isótopos com uma carga dupla, ele vai ter, vão ser separados por uma diferença de massa-carga de 0,5. E íons de carga tripla vão ter a diferença de massa entre os isótopos de 0,33. A gente sabe, né, que o isótopo é a diferença de 1, só que as cargas fazem isso mudar. Aqui nós temos um peptídeo com múltiplas cargas. Tem carga 2, duas cargas. Então a gente pode observar que a diferença de massa entre os íons e os seus isótopos é meio. Né? Então é por isso que a gente acha que ele tem duas cargas. Um peptídeo com 3 cargas, você vai ver a diferença de 0,33. Façam a conta aí. 0,33 de diferença. Nessa atividade, simule como seria o espectro de massas de uma proteína de massa 10.000. Como ele apareceria o espectro de massa? Desenhe o espectro de massa dele simulado, tá? Considerando 4 cargas, 5 cargas, 6 cargas, 10 cargas e assim por diante. E desenhe esse espectro. Então, numa fonte de ionização por eletrospray, nós podemos ter vários tipos de íon sendo formados, mesmo que você tenha uma molécula só na sua solução. Você pode observar moléculas protonadas, né? Nós podemos observar moléculas amoniadas, sodiadas, potassiadas. Essas que não sejam prótons são chamados de adultos. Né? Então, são vários íons que podem aparecer. Isso a gente chama de ion splitting. Então, isso aí dificulta, pior para a sua análise. Melhor que tenha só um íon aparecendo. O espectro acima é do cloridrato de clostebol, feito por eletrospray, né? E você tem aí diversos íons, além de os protonados, sodiados, você tem os dímeros de prótons, dímeros de sódio, dímero de potássio. Isso acontece quando tem muita concentração muito alta do composto. E agora a atividade qual a informação que nós perdemos em fonte de ionização por eletrospray quando comparado com fonte de ionização por elétrons? Temos aqui um espectro de massa de um fármaco. A estrutura está aí, depois vocês devem descobrir que fármaco é esse. Tá? Nós temos essa molécula sodiada. E a pergunta é, será que podemos fragmentar essa molécula sodiada? Podemos. Ela, às vezes, não é uma fragmentação muito bacana, porque ela varia bastante a intensidade dos íons, mas pode ser feita para modo qualitativo. Né? Se você conseguir um íon estável, sodiado também, você pode usar para quantificação. Tá? Agora, o que a gente vai querer que você faça é uma determinação das possibilidades de clivagem dessa molécula. Então, faça aí como atividade como acontece a clivagem dessa molécula. Resumindo, a ionização por eletrospray é ideal para moléculas de massas baixas até muito altas. Podem produzir espécies multicarregadas, principalmente quando tem íons de massa mais de 1000 Daltons. A ionização é branda, íons que são frios geram pouca fragmentação. Fase móvel é aquosa e a cromatografia é em fase reversa.